Em 2007, o Supremo Tribunal Federal realizou pela primeira vez em sua história uma audiência pública. No Repórter Justiça de hoje, você vai saber por que esse canal é utilizado, a importância desse instrumento da jurisdição constitucional, quais as autoridades responsáveis pela convocação, quem participa e todos os detalhes das audiências públicas na mais alta corte do país. É o debate propiciado pelas cotas que nos permite atualizar, refletir e decidir sobre os rumos da cidadania no Brasil. Muito pouca coisa técnica foi discutida até agora. Só quem é negro sabe o quanto que é difícil essa caminhada. Na Suprema Corte Brasileira, a instância máxima do Judiciário, os ministros julgam ações com base na Constituição Federal. Eles usam também o bom senso, a experiência de vida, o conhecimento de causa. E para votar, também podem levar em conta os anseios da sociedade. Mas há uma oportunidade em que os ministros não estão sozinhos. Eles recebem ajuda antes de decidir. É durante a audiência pública. Nós estamos num momento em que o Poder Judiciário tem debatido e decidido os mais complexos temas relativos à vida cotidiana. E essas decisões que outrora eram tomadas no campo da política, hoje têm sido tomadas no campo do Judiciário, exatamente pressupondo uma legitimidade, uma participação popular, uma possibilidade do povo, de alguma maneira, participar dessa decisão, é que se invoca as audiências públicas. A segunda finalidade da audiência pública é conferir um gesto de humildade por parte do Judiciário no que diz respeito a não ser conhecedor de determinadas matérias técnicas específicas. Essas disciplinas técnicas especializadas, elas normalmente ensejam audiências públicas para que técnicos sejam ouvidos, experts participem, deem suas contribuições e o Judiciário, coletando essas informações, possa decidir. Para este sociólogo, o que o Supremo faz na audiência pública tem um valor simbólico muito maior do que o fato de coletar informações para entender determinado assunto. É quando ele abre as portas do tribunal para a representação da sociedade civil. As audiências públicas, elas congregam entidades que são representativas de processos que estão acontecendo na sociedade civil, de interesses que estão acontecendo na sociedade civil, e elas vão aí falar com pautas, elas vão falar de modo organizado, elas vão falar mediante questões apresentadas, de modo que as coisas que estão acontecendo no interior dessas instituições vão aparecer. Então tem uma ligação direta com transparência a audiência pública. A primeira audiência pública foi convocada com base na Lei 9.868, de 1999, que trata do julgamento das ADIs e ADCs. Foi esse dispositivo que trouxe a primeira previsão de audiência pública. O artigo 9º, inciso 1º da lei, diz que, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato, ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emitam parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Uma outra lei também prevê a realização de audiências públicas. É a que trata do julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental, as ADPFs. Está no artigo 6º, inciso 1º da lei, que o relator poderá ouvir as partes do processo que enseja a arguição. Ele também poderá requisitar informações adicionais, poderá designar peritos ou comissão de peritos para que emitam parecer sobre a questão, ou ainda fixar data para declarações em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. E a partir daí, as audiências fizeram com que os temas ganhassem espaço nas conversas populares. E é aí que se pode começar uma mudança social. A gente vai deixando para trás a figura de uma sociedade que, vamos dizer assim, assiste às decisões das autoridades e automaticamente considera que o que a autoridade decidiu é o que devia ter mesmo sido decidido. Muda nesse sentido. Uma coisa é o STF tomar a decisão como um pai toma a decisão para um filho que não discute a decisão. Outra coisa é o STF chamar a sociedade e dizer, olha, vamos pensar juntos essa questão e vamos assumir junto, vamos arcar junto com as consequências. Amadurece a sociedade
e eu não tenho a menor dúvida de que a qualidade da vida fica melhor. A primeira audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal foi em abril de 2007, transmitida ao vivo pela TV e Rádio Justiça. A discussão foi convocada pelo ministro Aires Brito, que era o relator da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no Supremo em 2005 pelo Procurador-Geral da República da época, Cláudio Fonteles. A discussão era saber se o artigo da lei, que permite as pesquisas com células-tronco embrionárias, violaria o direito à vida, já que para muitas pessoas ela começa logo depois da concepção. A pretensão deduzida assenta-se na consideração de que a partir da concepção há vida humana, visto que o embrião é o ser humano na fase inicial de sua vida e, como tal, recebe a tutela constitucional das normas indicadas. Foram 8 horas de debates na audiência pública. Participaram da audiência pública da Lei de Biossegurança pesquisadores, médicos, especialistas de renome na área da genética. O que é eticamente correto? Preservar esses embriões congelados, mesmo sabendo que a probabilidade de gerar um ser humano é praticamente zero, ou doá-los para pesquisas que poderão resultar em futuros tratamentos? O embrião é um indivíduo, né? É um indivíduo original e irrepetível. E todos nós fomos um dia uma célula assim. Se essa célula tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. O relator, ministro Aires Brito, e a então presidente do STF, ministra Ellen Grace, votaram pela improcedência da ação, e a maioria dos ministros decidiu que a lei que regulamenta o uso de células-tronco é constitucional. Foi só o início das audiências públicas que vem para lançar luz sobre alguns temas. Há uma afirmação de que os juízes têm um conhecimento enciclopédico. Agora, o conhecimento enciclopédico do magistrado é um conhecimento adstrito ao meio jurídico. Então, afirma-se que o juiz não pode desconhecer a lei. Além da lei, há fatores interdisciplinares, como ocorreu na discussão sobre as células-tronco, na discussão sobre a anencefalia, porque nós, magistrados, temos conhecimento daquilo que é ilícito ou daquilo que é lícito. Agora, o conhecimento do fato que dá ensejo à aplicação da regra jurídica, por vezes, depende de um conhecimento interdisciplinar que escapa exatamente a essa percepção do magistrado. Às vezes, só o conhecimento jurídico não basta. A tendência é que o Supremo, à medida que avance na discussão dos temas delicados, complexos, técnicos, ele vai expandindo o número de audiências públicas. É exemplo do que nós já temos visto no Supremo Tribunal atualmente.